Tá aí, né, gente? Olha, hoje é um dia de cortar na própria carne, vamos dizer assim, né? Como se fala, porque é uma história que mexe mais com a família toda. A Tânia tá aqui, boa tarde, viu, Tânia? Já começou, né? Eu sabia que era emoção. Imagina, que isso. Pra mim é difícil, pro diretor é difícil, pra todo mundo que é da família. Mas então vocês devem estar perguntando por que é que vão falar de uma coisa de família, porque não é só família, ele era um ídolo no Brasil inteiro. Eu acho que é legal também levar para o público uma história, um fato que aconteceu com a Tânia, que ela vai contar aqui pra gente, porque isso também é uma coisa que pode alimentar a nossa fé, a nossa esperança de uma outra dimensão, de um encontro com alguém que você ama e só mudou de plano, fez a passagem, embora com o Alê isso ainda não aconteceu e a Tânia vai contar aqui pra gente também. Mas a gente não vai conseguir ficar falando disso sozinhas aqui, nós duas. A gente precisava, né, de pessoas como a sensitiva Márcia Fernandes, que está aqui com a gente. Boa tarde, né, Márcia? Boa tarde, Sônia. Que acompanhou toda essa história também, que conhece tudo. O Fábio Arruda, que não duvida desse tipo de fenômeno que nós vamos contar hoje aqui para vocês, o encontro espiritual para valer. Pode duvidar de certas pessoas que dizem que tem esse dom, mas os fenômenos são inegáveis, né, Fábio? Sim, isso é importante mesmo. Porque você vê, essa emoção dela aqui, eu estava já por tabela emocionadíssimo, quer dizer, tem alguma coisa toda ao nosso redor, sem sombra de dúvida. Com toda certeza mesmo. A gente vai falar de um encontro espiritual que existe, né, Márcia? Você que é uma sensitiva, não duvida Lógico disso. que existe. Você sabe que eu faço psicofonia. Psicofonia, na verdade, não é psicografia, eu não escrevo como o desencarnado. Eu escuto o desencarnado e passo para o papel. Entendi. Então é assim, a cada 10 desencarnados, um consegue essa comunicação. Então é uma coisa muito séria, é muito difícil. A cada 10, 20 desencarnados, um só consegue essa comunicação. E não porque ele esteja santificado ou virou santo, a gente desmistifica isso. É porque ele está num plano em que ele consegue captar a minha pineal, que é um pouco mais, digamos, aberta, e consegue conversar. Então eu acho maravilhoso, eu acredito muito nesses contatos sérios, né? Eu acho assim, tem muita gente que infelizmente brinca com uma coisa dessa, com a morte, né? Que é uma dor tremenda, a maior dor que o ser humano pode ter. É verdade mesmo. Olha, gente, a Tânia também tomou essa decisão e eu compactuei, porque assim, você se lembra que uns tempos atrás, eu até rebati aqui no programa, você estava, né, Marcela? Que veio uma história, uma carta que seria uma psicografia do Chorão. Nossa Senhora, no meio do inferno, né, amaldiçoando as drogas, que claro que são uma coisa que levam pro abismo mesmo, mas assim, que ele estava nas trevas, que ele estava precisando de luz, que ele era o próprio espírito em sofrimento. Eu ainda disse para vocês, gente, olha, meu primo pode ter morrido da maneira torta como ele morreu, uma noite de desespero. A gente imagina e nem gosta de imaginar o que deva ter acontecido, embora ele falou para Tânia o que aconteceu naquela noite, já ela vai contar aqui pra gente. Mas eu tenho certeza que ele está na luz, porque ele fez tanto bem para tanta gente, não só como artista, levando aquelas milhares de pessoas, né, ao delírio, a momentos de amor, a momentos de protesto, com os shows que ele fazia pelo Brasil inteiro e até no exterior também. Então, puxa vida, é aquilo que uma das mãos faz e a outra não fica sabendo, que é o que ele ajudava pra caramba todo mundo, né? Fosse conhecido, fosse desconhecido, ele era um coração de ouro mesmo, e a gente não tá falando isso porque ele morreu mesmo, porque a gente nem nunca falou quando ele estava vivo, justamente porque ele não queria esse tipo de coisa e a gente sempre respeitou. Então não vem com essa história, olha, tá no inferno, tá nas trevas, tá pagando pelo pecado das drogas. Isso pra mim foi uma coisa que me revoltou barbaramente. Eu ainda disse aqui, não tô nem duvidando do médium que divulgou essa mensagem, ele pode ter sido vítima de um espírito galhofeiro, você vai saber, né, o que ele pode ter captado naquele momento e ter acontecido isso. Não tô desmerecendo o dom de ninguém, mas fez muito mal para a família. E a partir disso é que a Tânia começou a buscar uma resposta que ela considerasse verdadeira, um contato que ela achasse que fosse para valer. E
E ela foi parar em Belém do Pará, para vocês terem uma ideia, para ter esse encontro espiritual com o Alexandre, com o Chorão, como vocês vão começar a saber agora. Foi a partir disso tudo, né? Tinha gente escrevendo livros sobre contato com ele, uma coisa que também deixou todo mundo muito indignado, uma exploração dessa tragédia, que aí ela falou, não, eu vou querer saber do meu irmão o que aconteceu, e começou a buscar auxílio em pessoas de luz, realmente, em que ela pudesse confiar, né? Então, sabe, Soninha, é assim, embora eu estivesse em busca, lógico, né? Porque foi uma separação muito difícil, uma separação dolorosa para o mundo, imagina para nós, né? Nossa família. Mas o que mais me revoltou é assim o fato de pessoas usarem do sofrimento das pessoas, sabe, da desgraça praticamente alheia, e usar isso como escada para ganhar dinheiro e defamando, entendeu? O espírito do meu irmão, falando absurdos na internet. Primeiro que eu acho que se eu, ao contrário do que você disse, eu sou muito clara e franca e estou aqui para dar resposta a quem quiser. E encaro. Porque eu acho assim que um médium que realmente seria de luz e que tivesse dando uma mensagem do meu irmão, ele procuraria em primeiro lugar a família. Ele não usaria as redes sociais para se autopromover, né? Não era você não dá nem postado em benefício Facebook, da dúvida para esse médium não era que tem aqui. postado em Facebook, em Instagram e tantas outras páginas. Então, como chegaram a publicar livro dizendo que eram as últimas horas do meu irmão, os últimos momentos, editaram, quer dizer, é tão pequeno que não vale a pena nem a gente ir atrás, porque é só mexer mais no sofrimento. E como você disse, eu, lógico, desde que ele se foi, eu procuro insanamente ter contato com ele para saber o que aconteceu por conta de tudo como aconteceu. E eu sempre fui muito sensitiva, muito desde pequena, e ele também, então a gente tinha uma ligação praticamente muito forte. Ele desde pequenininho, ele conversava com os amiguinhos, a gente via ele brincando, falava, Chu, que você tá? A gente chamava ele de Chu quando ele era pequenininho. Chu, que você tá rindo aí, Chu? Tô brincando com meu amigo, e eles com os cavalinhos, com aqueles Playmobil, aqueles brincadinhos. Quer dizer, desde pequenininho ele tinha essa sensibilidade muito aflorada e via as coisas. E pouco antes dele falecer, ele disse pra mim, a gente conversando na casa dele, eu estava falando sobre um lugar que nós moramos em São Paulo, uma das casas que nós moramos. Ele falava, Tan, você sabe, você acredita que eu tenho pesadelos com essa casa até hoje, e tudo de ruim que mais pudesse acontecer com a nossa família aconteceu naquela casa. Meus pais se separaram, meu pai perdeu tudo, meu irmão foi atropelado, então quer dizer, é uma coisa muito louca. Então isso já vem, sabe, desde há muito tempo. Talvez seja um karma espiritual, ela pode mais do que ninguém dizer isso. Hoje, eu, através de livros que eu tenho lido, porque eu comecei a me aprofundar muito nesse tema, porque eu queria encontrar o porquê. Porque como uma pessoa tão iluminada, não é porque é meu irmão, lógico, ele é um ser humano, ele tinha defeitos como todo mundo tem, era uma pessoa explosiva? Era uma pessoa de gênio difícil? Sim, era, causava muito, mas também era uma pessoa iluminadíssima, uma pessoa que ajudava as pessoas, que não contava até 3 para ajudar, mesmo não conhecendo. Bom, enfim, então foi por conta dessas mistificações que eu fui em busca e te pedi ajuda. Nossa, imagina. Que, aliás, eu quero deixar aqui em rede nacional o meu agradecimento, fugindo só um pouquinho do assunto, que eu tive 2 anjos na minha vida,
O meu pai se foi, deixou meu irmão. E meu irmão se foi e me deixou 3 anjos que se chamam Elias Abrão, Sônia Abrão e Margarete Abrão. Porque se não fossem os meus primos, as coisas seriam bem diferentes. Tá? Então eu quero agradecer mesmo, de coração, porque vocês me proporcionaram esse encontro com ele. Desculpa. Imagina. Conta pra gente, como é que você foi parar em Belém do Pará? Então, foi através de um amigo. Ele faz estudos sobre viagem astral. E ele conheceu meu irmão e começou a sonhar muito com meu irmão, muito, mas só que ele não conseguia entender. Quando ele ia encontrar com meu irmão, ele não conseguia se comunicar com ele? Se comunicar. Tá. Ele é muito apreensivo e querendo falar com ele. E ele tem uma amiga, uma senhora muito simples, que mora numa cidade afastada. É um lugarejo afastado, aliás, de Belém. E que ela mexe com cura espiritual. E ela entrou em contato com ele, dizendo: Eduardo, tem um amigo seu que desencarnou há pouco tempo. Foi coincidência? Foi isso? tudo ele coincidência. Com foi o por aí que começou. E ela? Aí ela falou: olha, ele morreu assim, ele precisa falar com você e com a irmã dele. Você recebeu o chamado, então. Exatamente. Aí ele falou assim: meu Deus, só pode ser o Chorão. E aí ele entrou em contato comigo e ele falou: Tânia, eu não sei se você acredita, se você não, acontece isso. Essa senhora, ela não tem como, ela não sabe nem quem é Chorão. É uma senhora super simples. Se você vê a casa dela, Sônia, sabe, ela não tem internet, não entende de show business. Não tem energia elétrica? Não tem nem energia elétrica. Eu tomei banho gelado na casa dela. E é a Dona Vlete, né? A Dona Vlete. E quando ela falou que ele queria falar comigo e começou a contar como as coisas foram acontecendo, aí, e que ele tinha um tempo hábil para estar comigo, porque ele já teria que já partir para um outro que ele não plano um pouco ainda, maior. Né? Não. Exatamente por conta que ainda está muito no coração dele a ligação entre nós, e por conta do champignon também. E por conta do champignon também. Márcia, antes da Tânia contar como foi esse encontro com o Chorão, porque é uma coisa assim, ela me mandou um e-mail, né, contando logo que você chegou. E assim, eu comecei a ler para minha mãe e assim, eu chorava de um lado, minha mãe chorava do outro, a minha irmã então não conseguiu nem ler, não quer nem saber o que estava escrito ali, porque o coração dela não aguenta e as coisas assim. Aí o Elias acabou lendo também e de uma certa forma ele encontrou uma beleza muito grande naquilo tudo que ele achou que valia a pena a gente passar para o público. Mas existe mesmo essa coisa de pessoas que morrem, né, mas não fazem, segundo os espíritas, essa passagem para o outro plano espiritual. E segundo a Tânia, o que a Dona Lete falou para ela, e o próprio Alê também, é que ele não partiu ainda. E isso para ele é porque ele tem a sensação que ele vai abandonar a família, essa família que ele estava ligadíssimo, cuidava em termos de afeto, de tudo, o tempo todo. Isso demora, a pessoa é obrigada a fazer essa passagem, como é que é? Na hora do nosso desencarne, na verdade, nós literalmente vomitamos o nosso perispírito e a nossa alma e o nosso corpo carnal fica ali. Nós não precisamos mais desse corpo. Mas não ficamos vivos, completamente vivos, com o perispírito. E o nosso perispírito é igualzinho ao nosso corpo carnal. Ele vai sentir saudade, ele vai sentir falta, ele vai sentir vontade de ficar perto, ele vai sentir necessidade de estar perto. Mas todos nós, na hora da passagem, temos amigos espirituais, as quais nós chamamos de mentores. E temos também uma esfera um pouco mais elevada, que são os anjos, que é óbvio que Deus, imagina que Deus não vai permitir que os anjos venham nos amparar. Acontece que nós somos muito enraizados aqui na Terra.
Por isso que a gente não pode ficar chamando toda hora a pessoa que desencarnou. Precisa, sabe, uma doutrina mesmo, conversar com a pessoa, vai com Deus, vai em paz, eu estou bem, meu irmão. Então, siga o teu caminho. Porque, como está na Bíblia, há várias moradas na casa do meu pai. Vocês me imaginam como são os planos astrais. André Luiz, nosso lar, então, é uma coisa. Os samaritanos, a Escola de Santo Agostinho, são os próximos planos do teu menino, do teu irmão. Então, são os planos que estão acima do nosso, onde você já não precisa mais, talvez, nem tomar água, porque a água a gente continua tomando por um bom tempo, mas alimento não precisa. A água é porque a gente... É muito difícil mesmo desligar, então a gente continua tomando líquido. Então, todos nós temos que fazer essa passagem. É muito importante. É a hora realmente do desencarne. É a hora de de partir. Vivi, né? Foi bom. Agora eu preciso ir embora. Eu não posso ficar olhando para trás. E isso é muito importante que seja feito. Então, como eu te disse, é assim, infelizmente, existem pessoas que não é o caso dele, porque eu tive uma comunicação com o seu Fábio, conversei muito com o Fábio, e depois que eu conversei com o Fábio, eu senti... Que é o irmão. Eu senti o chorão do meu lado do carro, porque eu estava sentada quietinha no meu carro, dentro da minha garagem, eu estava quietinha ali, e vi que ele estava bem, e senti no meu coração, e eu tenho, logicamente, essa sensibilidade. Então, o menino, o chorão, está bem. Ele está pleno de tudo que se passa. Eu tenho certeza disso. O que precisa agora é assim, vou virar a página, não vou mais estar na terra e vai seguir, com certeza, em paz. Se Deus quiser, Fábio, antes da Tânia contar, como é que você vê tudo isso? Pois é, você sabe que eu estava, Sônia, aqui tendo a imagem, inclusive está sendo até reexibida agora aquela novela da Ivani Ribeiro, sim, né? Da viagem, né? E aí a viagem, sim, as pessoas podem, há quem acredite, quem não acredite, mas está muito dentro do que ela estava me falando. Eu estava prestando atenção e prestando atenção nessas evoluções que podem, né, que vão acontecer e em tudo isso. E eu vou te dizer, eu sou católico, sou um católico, inclusive praticante até, sou muito devoto, mas isso não me exime de acreditar que exista alguma coisa, existe uma energia, pelo menos. Então, talvez eu não tinha ainda domínio, estou aprendendo aqui uma porção de coisas, mas essa ideia de que eu acredito que quando o corpo não está mais em atividade, a energia da gente continua. Que a energia da vida. Que não pode ser, na minha leitura, não pode ser um interruptor, assim, que você desliga e acabou. Uma pilha, né? Acabou a pilha, joga a pilha fora. Então, eu acredito que tem que ter isso mesmo. E eu vejo que o que acontece é essa busca que a família tem muitas vezes por uma última palavra ou uma explicação de alguma coisa que não ficou tão claro. É que foi? Por que foi? Por quê? Por quê, né? O bacana é vocês saberem que, é o que eu sinto, que esse amor entre vocês era tão verdadeiro e forte que vocês não se culpam. Eu vejo muitas pessoas em outras situações semelhantes que se culpam por situações trágicas como essa. Será que eu deixei de fazer alguma coisa? Eu não dei aquele tanto a mais de carinho que eu podia? Essa tranquilidade está no seu olhar. Você tem esse olhar de quem tem a tranquilidade de que amou muito esse irmão e que vai continuar amando a vida inteira. Então, o que pode ter isso de negativo? Às vezes eu me implico um pouco só com o ataque dos céticos. Né? Esteja aberto a ouvir, você não precisa acreditar nem concordar. Ouça. Isso mesmo. Então, conta pra gente, então, como é que foi? É tipo uma sessão? Foi na casa dela mesmo? Na casa dela. O que você sentiu antes de começar, quando você viu que ali poderia realmente haver um encontro espiritual, um contato espiritual? Qual era a sua expectativa? Olha, é assim, eu cheguei em Belém na sexta, né? E no sábado nós fomos para esse lugar, eu não me recordo o nome agora. Tá. E é um lugar bem afastado, é umas horas de viagem. Nossa. E aí, quando você imagina a minha expectativa, né? Então é como o Fábio falou, e ela também. Eu sempre fui católica, mas eu tinha muitas perguntas e só no espiritismo, na parte espiritualista, que eu fui encontrar respostas para as minhas, né, dúvidas. E eu falava, é como ele disse, não pode ser um interruptor que você desliga e pronto. E assim, é duro para nós.
encarar a realidade quando um ser amado vai, mas você precisa saber se ele está bem, e é isso que eu precisava. Cada um tem sua missão, e é isso que eu queria escutar e ver cara a cara. Mas mesmo assim, nessa minha busca há muito tempo, eu já vi muita coisa que você sabe que é besteira, como já foram colocadas. Então eu já fui com os 2 pés atrás. Tá. Entendeu? Eu não fui naquelas assim, tipo, ai, não, eu sei, ele vai falar, eu vou ver meu irmão e ele vai me abraçar e eu sei que é ele, porque eu saberia se era ele ou não. Tá. Ela Porque tinha essa é assim, confiança de saber distinguir. Eu não fui só, o Alê pra mim não foi, porque pra mim é Alê, né? Pra mim também não é tem chorão jeito, pro né? público, mas pra mim é meu Alê, meu gordo. Eu fui um pouco mãe, eu não perdi só um irmão, eu perdi um filho, um pouco irmão, meu poeta, entendeu? Porque minha mãe ficou doente muito cedo e eu acabei de criar. Então, eu sinto o Alexandre das minhas entranhas, entendeu? Ele é de tudo um pouco dentro de mim. E quando eu a conheci, eu fiquei assim, né, olhando para ela. É uma senhorinha, É uma senhora. Uma Ela não é muito idosa, não. Ela é uma senhora, assim, que nem eu. Tá bom, tá linda. Não, uma senhora, é meia idade. Então é uma jovem. Jovem senhora, realmente. Não, linda. e aí, ela, uma graça, super simpática, ela estava toda assim, porque depois, lógico, o Eduardo falou, olha, Arlete, é assim, era a irmã do rapaz que morreu, faleceu e tal. E ela estava toda melindrosa, ela falou, mas esse moço não é celebridade, não sei o quê, por conta da casa, super simples. Bom, enfim, aí ela me preparou um banho, eu tomei um banho espiritual, que ela preparou. É energético, é para limpar, para eu poder estar em contato com o médico primeiro que estava cuidando dele. O espírito do médico primeiro. Aí ela tem um lugar, onde é o lugar preparado, né? Que tem a energia, toda a energia preparada, o altar dela. E veio, eu tomei meu banho, tal, pus uma roupa clara e ela recebeu o médico, que também é um nome muito difícil, eu não me lembro agora, não me recordo. Mas eu tenho escrito. E ele me explicou tudo que havia acontecido. Ela incorporou esse espírito. Ela incorporou. Do médico. Do médico. Que cuidou dele. Que cuida dele. Cuida dele. No astral, né? No astral. Desde o início, desde que ele se foi. E conversou muito comigo. O que ele falou? Que ele estaria com um pouco de dificuldade ainda para se comunicar, porque ele ainda estava num tratamento ainda, embora ele já estivesse bem melhor. Frágil, espiritualmente, é isso, muito fraco ainda. Isso, e que ele estava ainda, assim, muito preso ao plano que ele estava, não só por conta de tudo que ele estava percebendo ainda, tudo que estava acontecendo aqui, com a nossa família, com tudo, e também depois por conta da morte do Champignon. Por conta da morte do Champignon, né? Porque o Champignon, eles eram muito unidos. Muito. Brigavam que nem cão. Exatamente, mas eram muito unidos. Daqui a pouco a Tânia vai falar da revelação que ele fez em relação ao Champignon, à morte do Champ, e o pedido que ele deixou também, né, para que a gente faça em relação à alma do Champignon, o espírito do Champignon. Uma coisa importante que a Tânia me contou, que é legal que ela fala aqui para vocês, é assim, o médico, porque ele estava muito machucado, enfim, por aquela noite de fúria, de desespero que ele teve. E o médico disse que esses ferimentos já estavam curados, né? As tatuagens, porque todas já tinham sido removidas. Mas como que é isso? Tira a tatuagem do espírito? É assim, é assim como uma limpeza espiritual, entendeu? Entendi. Então, porque nós temos marcas no nosso corpo, tipo cicatrizes, é a mesma coisa. Né? Como se você sofre um acidente,
a tatuagem nada mais, nada menos que é uma agressão à pele. Com né? certeza. É uma cicatriz. Então, o espírito médico disse que os ferimentos do rosto, do corpo, já estavam curados e as tatuagens removidas. Sim. Tá. E depois que o espírito do médico se foi, aí é que veio o espírito do Alê? Então é isso que você vai contar pra gente daqui a pouquinho? Dá pra contar? Você acha que você consegue? Você vai contar? Então tá bom, vamos fazer o seguinte. A Tânia tá uma aguinha, né? O Fábio Arruda continua com a gente. A Márcia Fernandes também vai falar, inclusive, dessa história de curar machucados, de tatuagens que se retiram, dessa limpeza espiritual daquele que se foi também. E o encontro da Tânia com o espírito do irmão, que realmente é uma coisa muito emocionante, daqui a pouquinho, tá? Bom, vamos então ver como é que aconteceu esse encontro. Então, dá pra falar? Quer dar um copo? Daqui pro seu. A gente põe a minha mesinha pra você. O espírito do médico se foi? Se foi. Aí eu fiquei assim, parado, olhando. Ela ficou quietinha por uns instantes. Aí ela... Então, ó, vamos fazer, respira. Deixa eu contar para o pessoal que está sintonizando agora, fazer um resumo de tudo, né, Márcia, né, Fábio? É assim, a Tânia Abrão, que é a irmã do Chorão, está hoje aqui no nosso programa, porque depois de uma série de publicações, não é, de gente explorando aí a morte do ídolo e falando que tinha recebido mensagem e publicando livros dizendo as últimas horas do Chorão, como se o espírito dele tivesse contado tudo o que aconteceu naquela noite, que infelizmente foi a última noite dele, essa coisa toda. A Tânia, que há muito tempo já vem buscando uma resposta para tudo isso, acabou recebendo que seria um chamado, porque através de um amigo que já estava sonhando muito com o Alexandre, um amigo que conhecia a Dona Lete, que é essa médium, ao mesmo tempo que ele sonhava com o Alexandre, a médium ligou para ele sem saber disso e dizendo que tinha um amigo dele que precisava fazer um contato com a irmã. E como esse amigo sabia da Tânia, que ela buscava respostas, ele sonhando com o Alexandre, a médium dizendo que tinha um espírito amigo dele, chamando pela irmã, juntou-se as peças, não é? E se chegou à conclusão que era um chamado do espírito do Alexandre pela Tânia, essa irmã com quem ele tinha um vínculo absurdo, afetivo realmente. Tipo, como ela falou, né? Tá entranhado nela, é aquela coisa, tudo dele tá nela também. E aí o que acontece? Ela vai para Belém do Pará, porque foi de lá que veio esse chamado, conhece a Dona Lete, se prepara para esse encontro espiritual que realmente acontece e daqui a pouquinho ela está só respirando para contar para vocês, tá? Primeiro de tudo, ela fez o banho energético, né, Márcia? É preciso mesmo. A limpeza de aura, sim. Tirar a impureza desse nosso mundo para entrar em contato com o espiritual. Para ela ficar leve, digamos, o corpo dela fica etéreo, exatamente para poder estar numa comunicação dessa. Entendi. Você acredita, você já fez algum banho energético, banho de limpeza, essas coisas, sabe? Nunca fiz, Sônia, nunca fiz. Mas como te digo, não desacredito. Eu só assim, as coisas quando elas me são explicadas, eu começo a prestar mais atenção. Tem toda a lógica, quer dizer, realmente, né, imagina, tirando toda aquela a impureza de você ter viajado todo esse tempo, vamos pensar da higiene mesmo. Na quer coisa dizer, prática, né, concreta. Aeroportos, aquele contato com uma porção de pessoas, tirando aquela coisa que a gente consegue tocar, que é a sujeira física, deve ter essa coisa de quantas pessoas não se encontraram durante esse percurso que ela fez da casa dela até Belém do Pará, até a casa dessa senhora, e energias tão diferentes, gente feliz, gente triste, gente, e aí então o banho e ela estar pronta para tudo isso. Para entrar em contato. Então, depois desse banho energético, depois dessa limpeza, é que começou realmente essa sessão espiritual e, como a Tânia estava falando, primeiro a médium, a Dona Lete, incorporou o espírito do médico que está tratando do Alexandre no plano astral. Que ele veio e disse que os ferimentos do rosto, né, o que ele tivesse pelo corpo já tinha sido curado e todas as tatuagens já tinham sido removidas também. E que ele estava bem, é isso? Tá? Ele estava bem. Ele, assim que ele veio na médium, ele pegou as minhas mãos e segurou. Até então eu estava cética. Tá. Porque eu falei, vai ter que me provar que me passar a energia.
né? Aí ele falou assim, sou eu. Já não era mais o médico? Não. Quer dizer, ele foi... um passou, veio o outro. Quando a médium segurou nas suas mãos, falou, não era mais o médico. Sou eu. Ele já fez, ia apertando as minhas mãos. Aí, foi a hora que ele falou, eu quero te dizer que eles me bateram muito. Mas que eu não estou mais machucado, ele não estava mais machucado. Ele falou que ele lutou muito e que todo mundo... Ele falou assim, é que eu não lembro direito. Bom, pera, fica calma. Vamos fazer o seguinte. A médium segurou nas suas mãos e aí você já ouviu sou eu. Sou eu. Como é que você ouviu isso? Com a voz da médium, com a voz dele, você viu? O que você sentiu? Não, eu só, Sônia, você teve certeza engraçado, que era ele? Eu tive a certeza quando eu senti o perfume dele. Porque a voz, você já não... Você se transporta. Não, você não se liga na voz, porque lógico, a primeira coisa que eu falei, não, vai ter que ser a voz. E não é por aí. Incrível, eu senti o perfume dele. E aí, eu acho que ele entendeu, ele sentiu o que eu falei, mas será que é você mesmo? Aí quando eu senti o perfume, aí foi a hora que ele pegou e puxou a minha cabeça assim. Antes ele me... ele me puxou a minha cabeça e fez igualzinho que ninguém, nem o meu amigo, nem ela, ninguém saberia. Do quê? Que era o jeitinho que ele, sempre quando eu estava nervosa ou desesperada com algum problema, alguma coisa, quando meu pai faleceu, o mesmo jeitinho. Quando eu estava doente no hospital, que eu estava praticamente desacreditada e ele foi no hospital, ele sempre fazia assim, quando eu estava, ele me puxava aqui assim, e encostava a minha testa na dele e pegava a minha mão e colocava assim no coração, junto com o dele. Ele falou, eu nunca vou te abandonar. Fazendo tudo eu isso, tô bem, não chora. Aí nessa hora eu brinquei. Aí você teve certeza que era ele aí mesmo, eu tive certeza que era ele. E ele me contou tudo como aconteceu e eu vi tudo, como tudo aconteceu. Como é que você viu como tudo aconteceu? Ele ia falando... Eu já sabia. Eu só como se estivesse revendo um filme, entendeu? Porque além ela já ter me dito, o médico, como tudo aconteceu, ele falou que... Não, a única coisa que ele completou foi falando, ele falou assim, as pessoas pensavam que eu estava louco e que eu via as coisas por causa das coisas que você sabe. Ele não citava ele droga. Não falava drogas, ele não usou essa palavra. Das coisas que aconteceu. Mas eu via, Tânia, eu via. Viu o que você tinha me dito e assim... Porque assim, o médico me explicou que como ele estava em depressão e isso dito por ele mesmo, o que acontece, Sônia, o nosso lado espiritual fica muito vulnerável. Mais do que ninguém sabe disso. Então, você acaba atraindo na depressão pessoas que realmente estão a fim dali de te sugar a tua energia, sabe? Tudo. E você, obviamente, você depressivo, você acaba procurando muletas para esquecer. Então, ou é bebida, ou é droga, ou é sexo em demasia, sei lá, eu acho que são todas as coisas que você, ou você pinta, você lê, você limpa a casa, você sempre se apega a alguma coisa. Certo. Eu vou ler aqui um trecho daquele e-mail que você me mandou. Aqui ela
estava mais tranquila. Então, e aí você vai acrescentando aquilo que você acha que, olha, ela falou assim: primeiro veio o médico que está cuidando dele desde o princípio. Me explicou que ele ainda estava bem debilitado, mas que a sua limpeza espiritual já havia avançado bastante, pois já haviam sido retirados todas as tatuagens e seus ferimentos do rosto e das mãos também, que foi o que ela acabou de dizer aqui. Mas ele ainda estava muito preso à zona terrestre por conta de tudo que está acontecendo aqui e pela morte do champignon. Embora ele tenha consciência de tudo o que lhe aconteceu, ele ainda reluta em ir para um plano mais elevado por achar que vai nos abandonar. Bom, logo depois que o médico subiu, e daí uns minutos, ele veio até mim. Sabe, eu não sei direito te dizer tudo o que eu senti naquele momento. Foi um misto de alegria e de uma imensa tristeza pela situação. A alegria de senti-lo pertinho de mim e a infinita tristeza de saber que nada seria como antes. Quando ele me abraçou e encostou a sua testa na minha, como exatamente ele fazia, tive a certeza que eu estava vivendo naquele momento, que o que eu estava vivendo naquele momento era verdadeiro, porque ninguém deles sabia que era assim que o Alê fazia quando queria me acalmar e passar tranquilidade sobre qualquer que fosse o meu desespero. E ele me disse exatamente com as mesmas palavras que ele dizia, que ele estava ali e que jamais iria nos abandonar, que agora ele estava bem, e pediu muito para que não chorássemos e que ele também sentia muita saudade de todos. E aí que ele começa a dizer que é uma coisa que você está tentando falar e não está conseguindo. Ele começa a falar o que foi essa luta dele para não morrer. Né? Ele começa a descrever, segundo a Tânia tinha me dito nesse e-mail que ela me passou, logo que ela voltou, e que ela diz assim, e aí se completa. Ela fala assim: ele, o Alexandre, me disse chorando que foi uma legião que o levou, e que isso a Márcia vai explicar pra gente que legião é essa. Me disse chorando que foi uma legião que o levou, a qual ele já havia sendo perseguido há muito tempo e que ele não teve forças para impedir tudo o que aconteceu. Por isso, seus machucados, ele lutou demais. E quando ele dizia que via as pessoas à sua volta, todos achavam que ele estava louco. E também disse que isso tudo só premeditou, aliás, na verdade, precipitou a sua partida. Isso daqui que dói no coração da gente, porque ele disse para ela que esse ano, que foi o ano de 2013, o ano passado, quando ele morreu em março, ele fala: esse ano seria, de qualquer forma, o meu último ano aqui na Terra. É isso mesmo, então. Que legião é essa, Márcia? Como existem almas benditas, anjos, querubins, mentores, santos, estão aí para que a gente possa acessar. É uma questão de acessar mesmo, de verdade, como a gente acessa as coisas no computador. Certo. Existem almas trevosas, são almas infernais, almas diabólicas. Existe o demônio em si, é uma comunidade demoníaca que sempre está perto de quem usa droga. Porque a droga, a cocaína, ela é do demônio. Eu fui para Cracolândia fazer algumas reportagens, é muito ruim a gente ver aqueles meninos, aqueles seres humanos sendo castigados por obsessores, por legiões. E são legiões, são 10, 12, o que eles querem? Não é que eles querem, que quiseram só a morte do menino, é pior. Eles querem usar o corpo físico, do caso do irmão dela, para sentir o prazer de estar inalando uma droga, já que eles não conseguem outro plano. Entendi. Então, eles precisam do ectoplasma, da vida, de uma pessoa aqui na Terra, que vive aqui, com os pés aqui, materializado, para poder vampirizar. E essas almas, infelizmente, não têm o menor... São almas primitivas, vamos falar assim, ruins, são más, elas fazem muito mal para as pessoas, elas fazem mal, elas são do mal. Infelizmente, tem que aprender, voltar e voltar. É um pedaço do inferno na Terra, sabe? E elas vão se aproximando das criaturas, das crianças, desses meninos que estão
fora de si, digamos assim. Entendi. Quer dizer, as pessoas que usam drogas, claro que tem alucinações, mas o que ele disse em espírito para ela é que ele falava para todo mundo que ele via essa legião. E as pessoas achavam que isso era puramente o efeito das drogas. Não era apenas. Não só apenas. Não, então, mas porque assim, uma das pessoas que esteve com o Alê, pouco antes dele falecer, ele partiu na terça-feira, eu estive com ele na sexta, na semana antecedente, né? Ela falou para mim, Tânia, muitas vezes o seu irmão não tinha usado nada. E ele via as coisas. Foi por isso que ele arrancou ele em momentos de coisa. Ele falou, eu tenho certeza que tem gente me espionando. Você não está vendo eles? Foi por isso que ele achou que estavam colocando coisa. E ele via as pessoas vindo falar com ele. Ele via os vultos. Você está entendendo? Então, por quê? O que acontece? É a mesma coisa. Que é difícil uma pessoa, então é mais fácil falar assim, não, a pessoa estava sob efeito, então ela é louca, né? Ou então a pessoa está depressiva, você fala alguma coisa, não, ela está começando, entendeu? E é o que eu falei, o meu irmão, ele sempre foi, entendeu, sensitivo desde pequenininho, ele brincava e com certeza naquela época ele não, entendeu? E é como eu falei da casa que eu morei, que era lá no Horto Florestal. Sim. Tudo de ruim aconteceu para nossa família naquela época, foi uma época horrível. E ele tinha pesadelos com essa casa até hoje. Entendi. Entendeu? Até pouco tempo. Então, quer dizer, e outra, o meu irmão, eu posso dizer, quem convivia com ele realmente a fundo, sabia, o meu irmão nunca, eu vou falar, ele gostava até de dar uma fumadinha num baseado. Mas cocaína, meu irmão nunca foi de usar cocaína. Nunca. Isso é o que eu te falei, ele entrou numa depressão por N coisas. E com certeza essa legião tomou conta e já foi levando, quer dizer, uma coisa foi levando a outra, a bebida, meu irmão não era de beber. Meu irmão não era de beber. Ele não era de beber. Ele bebia uma cervejinha, um vinho, e daí ele começou a partir para bebida, para coisa, e deu no que deu. Entendeu? Mas de repente, foi nesse estágio final que você acha que aí ele usou tudo mesmo. Exatamente. Mas é o que eu falo, Sônia, sabe? Essa, como ela disse, muitas vezes ele não estava sob efeito. E realmente ele o cercava. Entendeu? E ele disse isso para mim. Ele sentia as almas trevosas por perto. Sentia e via. Eu também vejo, então eu acho normal. Eu acho pra assim, você, né? Para mim, né? Claro. Então, assim, no caso dele, ele via. Então, a gente costuma dizer que todo depressivo tem encosto. Todo depressivo tem que ser tratado com psiquiatra, é óbvio, com psicólogos, mas pelo amor de Deus, vai ver a sua parte espiritual, porque eles são obsediados. Ele abaixa o padrão vibratório dele, a gente com depressão abaixa, e as entidades negativas vão ficando perto, que é o que eles querem. O que eles querem? O nosso tônus vital, o nosso ectoplasma, para poder se sentir vivo. Tá? Então, de repente, ele tinha essa sensibilidade e ele percebia uma coisa ou outra, independente de estar ou não sob efeito de drogas, entende? Exatamente. Bom, daqui a pouco a opinião do Fábio Arruda também, e daqui a pouco a Tânia vai falar da despedida, né? Mais uma despedida, né? O momento em que o espírito do Alexandre se vai, mas não sem antes deixar essa revelação sobre como está o amigo dele, né? Amigo eterno, o champignon no plano espiritual, tá? E ele deixa um pedido pra gente também em relação ao champignon. Bom, deixa eu voltar aqui. Fábio Arruda, você acredita que a pessoa tem um tempo definido aqui na Terra? Por exemplo, ele disse espiritualmente para a irmã,
tudo que aconteceu naquela noite só precipitou a morte dele, mas 2013 realmente era o último ano dele aqui na Terra. Pois é, eu estava aqui, eu estou super prestando atenção, gozado, me questionando uma série de coisas. Sim. E às vezes eu fico imaginando, né? Não é o primeiro relato que a gente tem de pessoas que anteviram a sua data de morte ou que imaginaram. E aí, por não ser a primeira vez que eu escuto, e aí ela me falando sobre a depressão, eu sempre me perguntei, eu sei que é algo químico, é algo físico, né? Mas o que motivava isso? Algumas pessoas conseguem sair, outras não conseguem e terminam de forma trágica. E aí, quando você disse dessa fragilidade e dessas pessoas, aí esse grupo, né, essa coisa ruim, aí, horrorosa, que ficam em volta, os artistas, as pessoas de mais sensibilidade, como a gente tem vários nomes que vão deixar saudade eternamente, como é o caso do Chorão, assim, essas pessoas estão mais suscetíveis a esses? Tem alguma razão para isso, pelo que você já estudou? Se os artistas eles são mais abertos a esses sugadores, a essas coisas? Com certeza, quer dizer, quanto mais sensibilidade você tem, mais ampla, chama pineal, uma glândula que nós temos na cabeça, a gente chama de antena. Então, quanto mais sensível, quanto mais você aguça a tua sensibilidade, o artista é isso, mais a pineal dele é aguçada. Então, ele pode ter mais contato, sim, e ser mais acessado, tanto por almas maravilhosas, que podem dar aquele insight maravilhoso na vida dele, como almas, infelizmente, primitivas. Quando ele abaixa, é a história do artista, né? Muito artista fica em depressão porque não está na mídia, ou sei lá... Ou mesmo no auge do sucesso, desculpe te interromper, tem alguma coisa, e aí assim, você vê tantos nomes famosos que têm problemas com álcool, ou com drogas, ou com tudo isso. Deve ter uma explicação para essa incidência maior, acho eu. Não? Com certeza. O que acontece? A pessoa fica triste, entre aspas, depressivo. Ele abaixa o padrão dele vibratório. Nós temos um padrão vibratório X aqui na Terra. Quando você entra em depressão ou uma tristeza profunda, você faz isso, você abaixa o teu padrão vibratório. Então você entra num outro campo vibratório que é dessa turma, que digamos assim, desses primitivos, dessas pessoas ruins, de outras esferas que se apoderam disso, quer dizer, que se apossam dessa pessoa para poder sentir a vida novamente, porque eles estão mortos, eles não fazem parte da Terra. Então eles precisam sentir o prazer da vida. É muito ruim. Que coisa terrível. É isso mesmo, né? Para você fez sentido, Tânia, essa história de que teria sido o último ano dele, que ele morreria de qualquer maneira em 2013? Soninha, por incrível que pareça, eu senti muita verdade no que ele falou. Ele disse, mesmo assim, ele falou, de qualquer forma eu iria partir esse ano. Foi aí que te deu aquela sensação de que nada seria como antes mesmo. A gente volta já já. A gente estava falando que você acreditou mesmo que não era uma situação que se pudesse evitar. Tinha chegado a hora dele. E assim, a hora que ele me disse isso, foi exatamente que depois que eu já tinha a certeza que era ele, então eu estava ajoelhada no chão e abraçada a ele. Abraçada a ele? Abraçada através da média, a senhora. isso? Tá. Mas eu sabia que era ele, sabia. Então, aí eu comecei, eu chorava muito, eu tinha 1000 perguntas, eu fui no avião colocando na minha cabeça o que eu perguntava, por onde eu ia começar, que eu ia metralhar ele de perguntas, por que de tudo, em primeiro lugar. Aí eu abraçada a ele, eu falei, Ale, por que, meu irmão? Por que aconteceu tudo isso? Me conta. Aí, por que você teve que ir embora? Foi aí onde ele contou isso e me abraçou forte. Ele falou assim, eu partiria de qualquer forma. Por isso que eu te peço, não chora tanto por mim, eu estou bem. Eu já teria cumprido mesmo a missão dele, entendeu? Só isso só antecipou, né? Infelizmente. Só antecipou. E aí me deu desespero, porque aí... Era a hora dele ir embora? Aí ele me abraçou, ainda mais forte, e pôs de novo a cabecinha dele assim na minha testa, pegou a minha mão
e falou, então, eu preciso ir embora. Eu preciso subir. Aí antes, eu quero te pedir, por favor, a todos vocês, estavam umas 2 pessoas, que cuidassem muito do Champes, que orassem muito por ele, porque ele estava precisando demais de oração e que ele não tinha condições de ajudar o amigo. Por causa da fraqueza espiritual. Exatamente. Ele ainda está em tratamento. Porque ele sentia o Champes muito ligado a ele, na procura dele, porque o Champes foi em busca de procura dele. E foi a mesma legião. Olha só. Quer dizer, o suicídio do Champes seria uma maneira de ir em busca do amigo, é isso? Foi. E que ele estava perdido na escuridão, não foi isso que ele falou? Exatamente. E vivendo de foi lembranças. A mesma. E ele tinha um pensamento muito forte no Alexandre. E o Alexandre não tem. Acho que ela pode te explicar melhor isso. Ele não que eu sou leiga nesse assunto. E ainda encontra esse amigo. A única coisa que acalmava um pouco que o médium, o médico só tinha ainda permitido que ele ficasse mais um pouco, que o Champignon sentia a presença do Alexandre e isso acalmava um pouco o Champignon. É por isso que ele pediu muita oração, muita oração. Para levar um pouco de luz. Para levar muita luz, acendesse sempre umas velas e flores brancas. Velas e flores brancas isso. E muita oração para o Champes. Para que ele saia da escuridão. Para que ele pudesse também ir para esse mesmo. Entendeu? E talvez nesse plano eles venham a se encontrar. Espiritual. É isso. Eu acho que ela pode explicar melhor. Na verdade, é interessante porque ele sentiu que o amigo estava mal e chamando, entre aspas, por ele. E ele não tem condições no momento, ele ainda está dodói. Ele está em transição, ele está indo para um plano melhor. Já as feridas do corpo, graças a Deus, o perispírito todas se foram. Porque, na verdade, a tatuagem é uma marca ferida. E é uma ferida que se abre no perispírito. Então, ele está em tratamento, ele está refazendo o perispírito dele, ele está entendendo a passagem. Eu estou achando bonita essa história dele querer mesmo ir para um campo melhor. Como é que ele pode fazer parte de um pronto-socorro para esse rapaz? Se ele ainda está precisando de ajuda também, né? Então, esse rapaz, na verdade, a gente precisa orar muito. Eu acho que todo mundo pode fazer 16 missas, eu acho importante essas 16 missas para os desencarnados. Pediu missa. Com certeza, são 16. É uma cabala fortíssima para que os desencarnados possam ir embora. Então, quem está nos assistindo agora, meu pai não foi, acho que minha mãe não foi. Tá bom. 16 missas para a alma da pessoa. O Salmo 91. E para jogar o quê? Luz nesse menino, para luz, para que ele possa ter uma paz e ir embora, e partir. Porque o Vale dos Suicidas não é nada agradável. Então a impressão que me dá é que esse rapaz está no Vale dos Suicidas. E quando ele fala da escuridão, ele está perdido e agarrado às lembranças. É o Vale dos Suicidas. Então ele fica numa tela mental, vendo como ele foi. Ele tem uma tela lá que ele vai vendo o momento que ele fez a passagem, sem parar, e vai se atormentando. O Champignon. Porque o Champignon. Sim. Do Champignon. Pelo que eu entendi, as trevas é bem isso, é o Vale dos Suicidas. Então a gente precisa resgatar essa alma, com certeza, pedir para a corrente médica do Dr. Bezerra de Menezes, que é uma corrente maravilhosa, para que ele possa ajudar esse rapaz a se reerguer, entendeu? Entendi. Porque você concorda, Sônia, que eu não sei, eu não entendo muito, mas eu acho que em toda a história da música, com exceção acho que do Mamonas Assassina, que foi aquela tragédia, né, coletiva, houve sim um ou outro de uma banda ou de outra, Nirvana e tantos outros, mas como aconteceu com o Charlie Brown Jr., é uma coisa para parar e pensar, né? Que essa legião já acompanhava eles. Sim, entendo, com certeza. Porque questão de meses, 6 meses, vai o Champignon. Em março, e de uma forma, em setembro, Champignon. E de uma forma tão violenta. Agora, uma pessoa em sã consciência se dá um tiro na cabeça? Eu acho que não.
Verdade mesmo. Volta aqui já, para a gente continuar a nossa conversa. Bom, voltando aqui com o nosso assunto, faltou a gente ouvir a opinião do Fábio, né, Fábio? Pois é, para mim a coisa está muito coerente, né? Então, se for minimamente pela lógica e a explicação, tá me parecendo compreensível. E eu achei que a Tânia levantou aí uma questão, que no mesmo grupo, né, nessa mesma banda, duas mortes tão em trágicas. 6 meses, dos 2 melhores amigos, 2 melhores e piores amigos, né? Porque eles brigavam, mas essa relação de amizade é muito comum, né? A gente sempre amam, né? é como irmão, que você tem alguém que você brigue mais do que o irmão, a não ser que seja um irmão que você não acha a menor graça, porque quando você gosta, pra caramba com o meu. é natural. Então, mas o que eu percebo aqui, e até analisando tudo que eu estou ouvindo até agora, Sônia, a diferença é de alguém como essa senhora, lá de Belém do Pará, próxima a Belém do Pará, em que faz isso gratuitamente pelo bem. E não tira disso nenhum proveito, não quer tirar nenhuma vantagem. Só isso já traz a minha credibilidade muito maior do que alguém que, antes de falar com a família, já conta uma coisa ruim e dá uma notícia para deixar pessoas tristes no momento triste ainda mais tristes. Exatamente. Então, a bondade pela bondade já me dá uma grande credibilidade. Até rimou, não era o caso, mas é verdade. É verdade mesmo. Porque, pelo que a Tânia fala, o trabalho da Dona Arlete é muito parecido com o que era o do Chico Xavier. Não que ela faça uma psicografia, não é isso. Mas todas as pessoas, inclusive uma vez, a Naibelo tinha me falado que ela perdeu um filho, né? E foi só com o Chico Xavier, o encontro que ela teve com ele, que o coração dela acalmou um pouco, né? Doeu um pouquinho menos, teve condições de suportar a dor da perda do filho, porque a cada psicografia que ele fazia, é mais ou menos o que aconteceu com a Dona Arlete, com essa história da testa na testa, que era um gesto do Alexandre para Tânia, ninguém mais no mundo, né, sabia desse tipo de coisa, era de um irmão para outro, nos momentos de dor, de tristeza, ele vinha lá, amparava, quando desce o espírito, é esse o primeiro gesto dele, e isso é impressionante demais. E nas psicografias do Chico vinha sempre alguma coisa que só a família sabia, e estava ali o atestado de que essa comunicação era de fato verdadeira, e foi o que aconteceu, foi nesse momento que você achou que era mesmo. Foi. E para você vai ser sempre isso. Sempre. Eu não sei, a única coisa que eu sinto no meu coração é que, embora o desespero da hora que ele me abraçou de novo, encostou a testa em mim, Um segundo adeus, assim. É como eu disse, eu fui pra lá com os 2 pés atrás, e aí tive uma surpresa linda, e quando ele me provou isso, e me disse, um dia a gente se encontra. Ele foi embora. E na hora de ir embora, ele falou, não esquece disso. Um dia a gente se encontra. E eu abracei ele e comecei a chorar muito, porque eu falei, não vai, Ale, não vai. Eu falei, meu Deus, pedi a Deus que me perdoasse por eu estar sendo egoísta. Porque eu sei que ele tem que seguir o caminho dele. Mas eu não queria, como eu falei, foi lindo e foi cruel ao mesmo tempo. Porque eu estive com ele, mas sabia que nunca mais ia ser a mesma coisa. E eu apertei muito, eu falei, não vai, não vai, não vai. Aí eu pedi desculpas e falei, aí ele falou, não esquece. Um dia a gente se encontra, não esquece. E partiu. Márcia, só você agora. Zé, o que a gente espera, se ele disse um dia a gente se encontra e a gente vê tanta luz, né? Eu tenho os contatos mesmo com a família, logo em seguida com o Fábio, eu sinto claramente que ele está bem e que ele diz um dia a gente se encontra, com certeza, um dia, quando você desencarnar, ele pode estar num outro, lá longe, mas Deus pode proporcionar um encontro fora essa carne, um encontro da alma. Eu acho que só dele falar uma coisa dessa, que a gente vai se encontrar, ele é um sabe, tempo, né? É um tempo que você tem que estar sem ele. Eu imagino a tua dor, é como mãe, né? A tua dor é como se fosse uma mãe mesmo. Então, o que eu posso te dizer é assim,
que festa no céu, que festa que não está tendo no céu com um menino tão alegre, né? Imagina a farra que ele deve estar fazendo no cantinho que ele está. Então, eu acho que ele vai estar bem, eu acho que ele vai sim, ele é rápido, inteligente, usa todos os sentidos dele, né? E eu ainda brinquei na hora. Você foi ver realmente se a parede da casa de Deus é azul, seu cachorrão. Falei assim. Que é da música, né? A cor da parede da casa de Deus é azul, que é o céu, né, gente? Deixa eu voltar aqui. Tânia, só para a gente encerrar esse nosso papo, porque, na verdade, o que fica é uma porta aberta, né? Para a alma de muita gente que está passando aí por essa tristeza toda, o que a Tânia quer deixar, na verdade, é essa possibilidade de um encontro que ajude a amenizar a dor e a te deixar mais forte, porque daqui para frente o que você quer fazer é se aprofundar mais na vida espiritual, é isso? Porque eu acho assim, como eu disse, eu encontrei respostas no espiritualismo, mas eu sou muito leiga e é um assunto né, vastíssimo, né? Muito profundo. Então são várias, que nem várias técnicas, várias modalidades. Mas valeu a experiência? Mas valeu. Principalmente porque o que eu precisava eu encontrei. Lógico, é como eu disse, foi cruel, parecia que eu estava me despedindo dele novamente, né? Muito cruel. Eu fiquei meio abestalhada bem uns 3 dias, mas ao mesmo tempo eu voltei mais fortalecida, meu coração ficou mais calmo pelo que ele passou para mim, entendeu? De eu saber que ele estava bem, porque isso que me agoniava. Eu não conseguia ter paz, eu não conseguia dormir, eu estava enlouquecendo, porque na minha cabeça só tinha aquela cena da tragédia. Entendi. Aquilo, entendeu? Então se abriu uma luz, né? E só isso, são as últimas lembranças que eu tinha dele, era a cena da tragédia do apartamento dele, que eu voltei lá depois que ele faleceu. Aliás, eu estive lá, do velório e do último beijo que eu dei, né? Os lábios dele, senti o lábio dele gelado. E agora eu sinto ele assim dentro de mim, sinto que ele está bem, que ele agora não está, lógico, não está totalmente, mas ele está bem, ele está caminhando para a paz dele, para a evolução dele, que é o lugar onde ele merece. Para um novo ciclo, realmente, para um novo mundo, né? Como ele diz na música, o meu novo mundo. Eu volto aqui já para pegar as conclusões da sensitiva Márcia Fernandes, também do Fábio Arruda. Bom, deixa eu voltar aqui para a gente pegar os contatos. Muita gente está perguntando se a Tânia não tem uma foto da dona Arlete. Você tem? Nenhuma, nada, você não fez nenhuma foto com ela. Tá, quer deixar seu Face, que também estão pedindo? Também não? Então tá bom. Algum outro contato? Nada. Tá bom. Márcia Fernandes, olha, tá aqui com a gente, mais um livro da Márcia Fernandes, bom demais para tal limpeza energética, né, Márcia? Muito bom, banhos, rituais e dicas. Você adquire pelo site da Márcia Fernandes mesmo, que tá aí, www.marciafernandes.com.br, e o telefone, que é o 11 37 11 0180. Esse e muitos outros livros da Márcia, para arredondar suas conclusões sobre essa história, Márcia. Eu fiquei muito feliz, mas esse contato espiritual que eu podia presenciar dele com a irmã dele, eu acho, exatamente, ele poder falar, estou bem, abraçar. Gente, quanta gente gostaria de ter tido essa luz, esse pedacinho de Belém na vida, né? Então, o que eu posso dizer... Por que Belém? E por que Belém? É verdade, olha. Nada é feito sem que Deus não queira, né? Deus quis. Então, eu fico muito contente, com a certeza absoluta que teu irmão está bem e que vai prosseguir o caminho dele, que essa dor visceral que você está sentindo hoje, que chega a ser visceral, o luto dói, são 2 anos, 2 anos e meio, depois que ele vai passando e vai ficando a saudade, então é uma dor muito grande
que só te dizendo, estou aqui para te abraçar e do teu lado, que eu estou bem, que eu poderia, né, poderia dizer para você meus reais sentimentos e força, porque ele está bem, tá? Obrigada. É isso que eu posso dizer. Obrigada, viu? Até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Bom, e nós vamos encerrar o nosso programa, claro, com Charlie Brown Jr. Um ótimo final de tarde para vocês. Amanhã a gente se vê, 3 da tarde, mais um A Tarde é Sua. É para você também, tá? Obrigada.